o nosso companheiro Remo Bastos, estava no auditório até há pouco tempo e teve que voltar para casa às pressas por conta de um problema, de um adoecimento da companheira dele. O livro dele está comigo aqui e se intitula No Profit Left Behind, os efeitos da economia política global sobre a educação básica pública. E, como sou o prefaciador desta obra, ele me pediu para fazer uma rápida apresentação em nome dele, porque ele não pôde ficar no auditório. Vou convidar a nossa Erlênia Sobral e Raquel Brito, organizadoras, e Renata Albuquerque, que são organizadoras do livro Trabalho e a Instrumentalidade do Serviço Social, que também será apresentado aqui. A professora Mirla Cisne e a professora Silvana Mara dos Santos, autoras do livro Feminismo, Diversidade Sexual e Serviço Social, que é da Biblioteca Básica, né, Erlênia? Está inserido na Biblioteca Básica, que acabou de ser lançado. Estariam aqui para apresentar e já anunciei, ela não pôde vir porque teve uma torção no pé agora, ao sair de casa. E vou convidar a nossa querida filha da casa, Rebeca Rocha, com o seu livro A Unidade Contraditória da Política de Assistência e de Previdência, uma análise da execução orçamentária do governo Lula, para também apresentar aqui o seu livro. O nosso seminário, Davi, autores e autoras, prima por uma filosofia que é um tripé. A gente diz nos Cetros que estamos interessados em produzir ciência, portanto, fazer conhecimento acadêmico, produzir ciência, mas estamos interessados em produzir arte e cultura, daí que nos nossos eventos não só a gente mescla com atividades culturais, mas essas atividades se tornam centrais nos nossos seminários e nas nossas intervenções. E temos, inclusive, um projeto de extensão com a utilização de obras artísticas e culturais. E dizemos também que o terceiro pé do nosso laboratório, para completar o tripé, é o engajamento por uma sociedade justa, pela justiça social, pela transformação social. O lançamento de livros aqui cumpre precisamente esse papel de reunir o tripé da produção científica e acadêmica com a produção cultural e artística e com o engajamento político pela transformação da sociedade. Então, vou passar a palavra aos autores, vou pedir, pode começar de lá para cá. A sugestão é que, como dissemos no e-mail, os autores se utilizem de 5 minutos para fazer um comentário e uma apresentação geral da obra e que depois poderão dar autógrafos aqui no hall de entrada do auditório. Combinado assim? É uma rápida apresentação para depois passarmos para outra atividade desta noite. Começamos, então, pelo livro Trabalho e Instrumentalidade do Serviço Social, cujas autoras, Erlênia, Raquel e Renata, estão aqui na mesa e eu já passo a palavra. Bom, gente, boa noite. Sou Erlênia, uma das organizadoras. 5 minutos, né, para quem é do serviço social, é meio difícil, mas vamos lá. E para apresentar um livro onde estão as 3 organizadoras aqui, né, eu, Raquel e Renata,
Dizer que o livro Trabalho e Instrumentalidade do Serviço Social é resultado do primeiro seminário Trabalho e Instrumentalidade do Serviço Social, ocorrido no ano passado. Então, é uma coletânea de texto com o resultado do processo de interação entre a academia e as atividades realizadas com o trabalho de assistentes sociais nas várias áreas. A gente teve uma oportunidade ímpar de interlocução, né? E o resultado do livro é que o conteúdo das palestras a gente trouxe para sistematizar parte do livro. A primeira parte, que a Raquel vai já falar um pouquinho, a gente segue um pouco os resultados, né, da pesquisa que a gente vem realizando como das linhas de pesquisa do CETROS. A gente situa o trabalho, né, do assistente social dentro do contexto da divisão social e técnica do trabalho, das suas condições, né, gerais de exploração desse trabalho, ainda que seja, né, no serviço social, seja polêmico chamar o serviço social de trabalho, mas a gente situa as condições reais de realização do trabalho do assistente social no cotidiano, e a gente teve uma oportunidade muito particular de dialogar com os colegas que estão à frente das políticas públicas em várias áreas e que deram a oportunidade da gente poder entender também os aspectos tanto da dimensão técnico-operativa da realização do trabalho do assistente social, quanto os aspectos éticos e o horizonte e os fundamentos teórico-metodológicos. Então, foi uma oportunidade ímpar, tanto de socializar os resultados da pesquisa, quanto foi uma oportunidade de dialogar com os colegas e aproximar muito mais. É lógico que a riqueza dos debates ocorridos não estão contempladas na sua profundidade, no que foi o seminário, porque os debates, né, não estão todos contemplados. O que foi ao vivo foi muito mais rico, e a gente, inclusive, pretende fazer outro o ano que vem. Mas a gente só tem a agradecer e convidar todos à leitura, né, e ter a oportunidade de entender o que é, dentro do processo, né, de realização das políticas públicas, o trabalho do assistente social, e, em especial, no seu aspecto técnico-operativo, não isolado dessas outras dimensões, resgatando aí o conceito ampliado de instrumentalidade. Então, a gente convida todos a ler, a Raquel vai falar um pouquinho do conteúdo de cada parte, e depois Renata situa quais os autores que compõem. É o resultado de um esforço coletivo. A gente sabe que não é fácil produzir, inclusive do ponto de vista do financiamento, né, é um autofinanciamento com apoio aí do laboratório CETROS, né, teve também o apoio financeiro do laboratório, portanto, é uma realização não só pelo fato de ser uma linha de pesquisa do laboratório, mas também porque houve um apoio, né, coletivo dentro do laboratório. Então, é com muita alegria, com o resultado de um esforço, com o sentimento de um trabalho que pode ser socializado, que pode ser debatido, que pode ser utilizado, inclusive, em sala de aula. A gente tem disciplinas no curso de serviço social que abordam a particularidade da dimensão técnico-operativa. Então, a gente também lança com esse sentimento de que ele pode ser dialogado com outros professores, com os estudantes do curso de serviço social. E o conteúdo dele segue aquilo que no serviço social também é muito caro, que é a nossa capacidade crítica na leitura da realidade, na leitura do nosso próprio exercício profissional. Então, a gente está aqui super feliz, super orgulhosa também do resultado, destacando aí a capa belíssima da Sara Nicodemos, né, que sempre tem feito aí trabalhos na UES. A gente até lembrou que ela ainda não foi paga, é um trabalho ainda que a gente está, né, ainda passa isso. Vou contar, né, para o auditório todo, já contei, a Sara. Assim, né? Estamos no processo, e assim, hoje a gente está entendendo como um lançamento, porque ele ainda está saindo do forno, ainda está no processo de produção lá na gráfica. Ele né, passou por várias revisões, pelo parecer da editora da universidade, que também tem o selo da EdUES, que é uma coisa também que particulariza e dá bastante qualidade, porque também a gente dialogou com os pareceristas da universidade. Então, é com muita alegria que a gente lança esse livro e convida todos. Logo mais a gente indica a data, né, de lançamento mesmo do livro, e a gente quer a presença de todo mundo para dialogar e para a gente poder refletir e debater o que é de fato e quais os desafios contemporâneos de uma profissão que também,
vem se constituindo como aliada à classe trabalhadora, que se identifica como classe e vem sendo trabalhada a partir dessa perspectiva ético-política. Então, obrigada pela oportunidade da gente fazer esse pré-lançamento, e eu passo aqui para a Raquel comentar um pouco sobre o trabalho. Boa noite a todos e todas. Eu sou Raquel, junto com a Erlênia e Renata, né, na organização do livro Trabalho e Instrumentalidade do Serviço Social. A partir do resgate que a Erlênia fez, nós dividimos o livro em duas partes. Em um primeiro momento, a gente aborda os desafios da pesquisa e do ensino da instrumentalidade do serviço social, dando mais ênfase a como trabalhar a dimensão técnico-operativa, aliada às dimensões teóricos, metodológicas e ético-políticas do serviço social com os estudantes. E também trazendo resultados da nossa pesquisa, do nosso grupo Trabalho e Instrumentalidade do Serviço Social, mas também de alguns trabalhos de monografia, com destaque ao trabalho do Samuel, sobre a orientação da professora Leila Passos, que vai tratar sobre a dimensão técnico-operativa na formação profissional. A gente também aborda um resgate que foi feito pelo grupo acerca da literatura do serviço social sobre instrumentalidade, desde as suas literaturas mais tradicionais e o que a gente segue nas literaturas mais contemporâneas. E, em um segundo momento, abordando a dimensão técnico-operativa do serviço social em alguns campos de atuação relacionados às políticas públicas, nas ONGs, instituições públicas e privadas, como resultado da pesquisa de campo desenvolvida pelo grupo, o serviço social na educação, o serviço social na previdência, o serviço social na assistência social, na saúde e no campo sociojurídico. Então, a partir disso, em um esforço coletivo, nós buscamos abordar de forma mais sistemática, e não desarticulando o ensino, a pesquisa e a extensão, mas o que é essa dimensão técnico-operativa, os desafios e as potencialidades que permeiam o cotidiano do exercício do assistente social, que, apesar de se localizar como um trabalhador assalariado e, portanto, ter parte das suas condições materiais determinadas pelas suas condições de trabalho, mas que também se coloca como um profissional crítico que busca romper com o conservadorismo e o pragmatismo do exercício profissional. Obrigada. Boa noite. Eu sou Renata, recém-graduada em serviço social aqui da casa. E, assim como as meninas, eu agradeço por compor o grupo de organizadoras do livro intitulado Trabalho e Instrumentalidade do Serviço Social, que a professora Helena já deixou aí o convite, aqui é só um pré-lançamento. E, assim, agradecer também a contribuição dos 20 autores e autoras que compuseram este livro, que eu vou falar aqui para vocês. Os artigos: Os desafios do ensino da instrumentalidade, a interação com a pesquisa do Centro de Estudo, Trabalho e Ontologia do Serviço Social, da professora Erlênia Sobral do Vale. Dimensão técnico-operativa da instrumentalidade na formação profissional em serviço social, esboços de uma interpretação crítica do ensino da prática do assistente social Samuel Germano Moreira Silva e da Leila Maria Passo de Souza Bezerra. A pesquisa sobre a instrumentalidade do serviço social na literatura tradicional, da professora Tereza Cristina Esmeraldo Bezerra. A dimensão técnico-operativa na literatura do serviço social, Balbino Antônio Vieira, José Lucena Dantas e Ana Gústia de Almeida, das autoras Jéssica Nayane Silva Oliveira, Rayane Lima Duda e Renata Albuquerque Camelo. Na segunda parte, a gente tem a dimensão técnico-operativa da instrumentalidade no cotidiano do exercício profissional. Trabalho e instrumentalidade do serviço social,
A dimensão técnico-operativa em ONGs, instituições públicas e privadas, de autoria de Raquel de Brito Souza, Erlênia Sobral do Vale. Outro artigo, de desafios e perspectivas da dimensão técnico-operativa da instrumentalidade do serviço social na educação, de Renata Maria Paiva da Costa, Maria do Socorro Camelo Maciel. Perspectivas e desafios da dimensão técnico-operativa da instrumentalidade do serviço social na Previdência, de Joana e Daiane Silveira Moreira e Irene Jucá Paiva Guiar. Perspectivas e desafios da dimensão técnico-operativa da instrumentalidade do serviço social na assistência, de Maria Leninúcia Pereira Gomes. Dimensão técnico-operativa do trabalho da assistente social na saúde, de Neubejâmia Rocha Silva Lemos, Ruth Brito dos Santos, Sandra Costa Lima. E, por último, desafios e perspectivas da dimensão técnico-operativa da instrumentalidade do serviço social, de Davi Pereira Cruz e Edmeia Correia Neto. A gente agradece, né, mais uma vez a oportunidade e a gente convida para o lançamento oficial do livro. Obrigada. Eu passo a palavra para a Rebeca Rocha, que apresenta a obra dela. Por favor, Rebeca. Boa noite a todos e todas. Primeiro, gostaria de agradecer o espaço, né, meu orientador do mestrado, que tive a honra também de ter o prefácio, né, do livro. Eu costumo dizer que tanto a dissertação, porque esse livro foi fruto da dissertação do mestrado, ele não é uma autoria, né, só minha, ele foi uma construção que é coletiva, então eu partilho com o Macário, né? Sempre eu falo, não falo na primeira pessoa, eu sempre falo, né, que é um livro nosso, porque ele foi sempre guiando, permeando a pesquisa. Então, o título do livro, né, A Unidade Contraditória da Assistência e da Previdência, uma análise política da execução orçamentária no governo Lula. A gente se propõe a discutir a execução orçamentária dessas duas políticas, com que propósito? Né? Compreender essa contradição que existe durante o governo Lula, em que, nesse período, ao mesmo tempo que a política de assistência, a gente percebe um período de crescimento, a política de assistência ela se estruturou, e aí houve uma criação de um sistema único, que é o Sistema Único de Assistência, e aí houve uma série de avanços com a regulamentação, não só de legislações e de normas técnicas, mas o sistema ele realmente ganhou um corpo técnico e ampliou, inclusive, o orçamento, mas lá no final a gente vai descobrir que esse orçamento ele foi praticamente 97%, 93% para benefício de transferência de renda, ou seja, a política se estruturou, mas se estruturou em termos normativos, porque em termos orçamentários não tem como essa política funcionar. O Evilásio Salvador ele vai dizer que sem orçamento, nenhuma política pública tem como funcionar. Então, a política começou a dar passos a partir de 2005 com a criação do SUAS, que é o Sistema Único, mas ela não tem ainda condições de atender plenamente a tudo que ela se propõe por falta de orçamento, dentre outros motivos que a gente discute, se propõe a discutir no livro, né? E, ao mesmo tempo, por que há uma contradição? Dentro da Seguridade Social, que é um tripé, né, Previdência, Saúde e Assistência, dentro da Seguridade Social, ao mesmo tempo que a gente identificou esse avanço na política de assistência social, houve uma continuidade de um retrocesso que já vinha ocorrendo nos governos anteriores na política de previdência social. Os governos anteriores eles já vinham contra-reformando a Previdência, e o governo Lula deu continuidade a isso. E aí a gente optou por fazer um paralelo de nomes, né? Enquanto a política de assistência se estruturou, criando um sistema único, a Previdência se reestruturou.
E aí eu faço a gente faz esse paralelo de estruturação e reestruturação. E essa reestruturação da Previdência foi uma reestruturação restritiva de direitos. E aí a gente faz uma série de críticas. Por que ampliar para assistência direitos para a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, do outro lado, retirar direitos para a classe trabalhadora no que se refere à Previdência? E aí o que a gente tenta o tempo inteiro esclarecer no livro é: nós não estamos criticando a assistência. Ao contrário, a gente reconhece a necessidade de que a política de assistência se estruture, mas a assistência ela nunca se propôs e nunca vai ser a solução para o que a classe trabalhadora precisa. Né? A Previdência ela é uma política que é um direito e ela foi duramente conquistada para nós trabalhadores. E, inclusive, a próxima atividade que a gente vai ter vai falar um pouco sobre isso, sobre o direito à Previdência, que é um direito que a gente duramente conquistou, e eu também não quero me adiantar até por conta do tempo. E aí, uma série de governos, eles vêm, através dessas reformas, que a Berg vai chamar de contra-reformas, só retirando esses direitos da classe trabalhadora. E isso vindo de um governo como o PT, vindo da classe trabalhadora, é um golpe ainda maior. Enfim, e aí no último capítulo, né, a gente faz essa análise da contradição por meio da análise do orçamento, né, da execução orçamentária. Eu sei que meu tempo já está se esgotando aí. Não, pensei que estava falando aí do tempo. A gente faz essa análise por meio da execução orçamentária, mostrando de como o orçamento da assistência aumentou e de como o orçamento da Previdência ele se mantém estagnado, até porque ele é uma política que é contributiva, a classe trabalhadora contribui, não tem como retirar tanto assim. E aí, as emendas constitucionais que foram feitas das reformas, das contra-reformas, que retiraram direitos da classe trabalhadora, e o porquê que tudo isso ocorre. No último capítulo, a gente vem com as macro-explicações, né? Com esse movimento do capital e do porquê, de onde é que o capital entra lucrando em cima disso. E aí vem sobre a venda de plano de previdência privada, enfim, vem com as grandes respostas de onde é que o capital vem lucrando em cima de tudo isso. Então, é um livro que eu sou suspeita para falar, mas é instigante, né? É instigante. Infelizmente, não tem mais nenhum exemplar para venda, porque a gente fez uma primeira impressão de 300 exemplares e eles foram esgotados. Não, mas não é porque, enfim, né? É porque a gente não tinha dinheiro para imprimir mais. E aí estamos analisando a possibilidade de uma segunda edição. Infelizmente, os recursos não são lá essas coisas todas. Enfim, não tem... Eu trouxe aqui só para mostrar. Estamos estudando, inclusive, a opção de, sei lá, futuramente um e-book, e estamos estudando a possibilidade de uma segunda edição, mas, infelizmente, eu não tenho nenhum ali para ficar lá fora. Ei, comprei aqui, infelizmente. E esse aqui, ela já falou comigo que eu não vendo para ninguém. É isso. Obrigada. Obrigado, Rebeca. Passa a palavra ao companheiro e professor Davi Montenegro para apresentar sua obra. Por favor, Davi. Obrigado, Macário. Boa noite a todas e a todos. Uma imensa satisfação estar aqui em mais uma oportunidade no Cetros, um centro de estudos que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a construir no iniciozinho, lá ainda quando estava na graduação, com a professora Erlene, a professora Sâmbara, Macário. Bom, né, eu sempre disse para o Macário que, embora a gente esteja afastado, eu nunca pedi desfiliação do Cetros, não, tá? Então,
quero continuar sendo tratado como membro do laboratório, exijo isso, ainda mais num evento como esse. Queria dizer de antemão que, ao contrário do livro anterior, este aqui está lá fora, tá? À disposição. Ele está lá na mesa, tenho bastante, né? Não precisam correr, está tudo bem. Bom, então, e também queria registrar que o Macário também prefaciou o livro. Minha preocupação é a pessoa ler o prefácio e se decepcionar com o que vem depois, né? Devido ao cuidado, né, que o Macário tem com as palavras e a competência que lhe são habituais. Pois bem, bom, gente, esse livrinho ele foi a minha pesquisa de mestrado. De alguma forma, né, eu acho que questões que foram exploradas, perspectivas teóricas que foram implicadas nessa pesquisa, acabaram se apresentando também no doutorado, embora eu tenha feito uma virada, na verdade, uma mudança de perspectiva e de aporte teórico no campo da sociologia. Bom, explico, né? Esse livro ele se concentra numa reflexão dentro do campo da sociologia do trabalho. Ele tem como objeto central a observação das formas de vida e de trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Inicialmente, a preocupação, né, ela nasceu da observação que tinha, e quando via aqueles indivíduos de corpos esquálidos, né, dobrados sobre carroças, puxando aquelas carroças imensas carregadas com materiais, né, que às vezes ultrapassavam 200, 300 quilos, e aquilo me chocava quando saíam cortando, né, as ruas da cidade, e ainda mais quando eu percebia que esses indivíduos, esses carroceiros, esses trabalhadores do lixo, né, colocando aspas aí no lixo, né, esses indivíduos eles pareciam não ser percebidos dentro da dinâmica da cidade. É como se fossem indivíduos invisíveis socialmente ou marcados pela invisibilidade e que reconquistavam essa invisibilidade outrora perdida somente quando despertavam o medo nas pessoas que queriam passar longe, o desprezo, o desdém, ou quando interrompiam o tráfego, interrompiam e atrapalhavam o trânsito. Então, observando esses sujeitos, eu passei tentei uma aproximação para tentar pensar do ponto de vista mesmo das reproduções das relações de trabalho e acabei também tentando, na verdade, pensar qual o lugar desses sujeitos, desses trabalhadores extremamente precarizados e marcados pela miséria mesmo, qual a função e qual o lugar deles dentro da cadeia produtiva da reciclagem. Então, acabei seguindo duas pistas. Uma que me levava pelas ruas, e eu os acompanhei pela cidade, catando e recolhendo esses materiais, e outra de olho, né, no lixo, na mercadoria lixo. Quer dizer, aquilo que estava descartado, que foi ou fora desprezado pelas classes médias, sobretudo, que descartam aquilo que eles chamam de lixo bom, porque o lixo da periferia é o lixo orgânico, não é o lixo que se reaproveita. Então, aquilo que estava descartado, que não tinha nenhum tipo de funcionalidade, parecia ganhar uma nova vida a partir do momento que esses catadores faziam-nos reinserir, ou reinseriam-nos no processo produtivo, que iria, após sair de suas mãos, passarem pelos depósitos, pelos galpões de triagem, pelos armazéns, chegariam às indústrias, seriam transformados e virariam daí uma nova mercadoria. Bom, as reflexões que eu acabei tentando elaborar e desenvolver, e já encaminhando para as palavras finais, foi tentar perceber que a condição absoluta de precariedade, de miséria desses indivíduos, e aqui em Fortaleza, a quinta metrópole do país, adquire contornos trágicos, ainda mais porque a organização desses trabalhadores é extremamente precária,
praticamente, eles não têm força do ponto de vista coletivo para fazer frente aos poderes públicos, no sentido de tentar conseguir políticas públicas que os atendam. Então, eles estão dispersos pela cidade, muito mais vulneráveis e fragilizados. Portanto, identifiquei que esta condição é sine qua non, é fundamental, ela é indispensável para que se possa, ao final desse processo, auferir vultosos e grandes lucros na ponta desse processo. Quer dizer, a condição de fragilidade desses indivíduos é algo imprescindível para que se possa, de fato, se produzir uma mais-valia ainda maior na ponta do processo. Bom, trago diversas reflexões que partem de uma observação muito próxima. Eu digo que o trabalho ele teve uma inspiração antropológica, ele não se trata de um trabalho antropológico, muito menos o que faço é uma etnografia, mas há uma inspiração etnográfica no caminhar, no sentir, no sentido de colocar os sentidos do pesquisador, né, de modo que você possa ouvir, sentir, perceber com muita sensibilidade aquela realidade que vai se deslindando na sua frente. Bom, acho que esses são os contornos gerais do trabalho. Eu reitero os agradecimentos pela oportunidade de apresentá-lo aqui, sobretudo para o público do serviço social, que imagino que seja talvez a maioria do auditório. E, mais uma vez, dizer da minha felicidade, um abraço, obrigado, boa noite e obrigado pela paciência. O preço custa R$25. E assim, eu preciso dizer que está lindo o trabalho, assim, o material, tá? Tá lindo. E o Macário aprova, porque ele prefaciou. Não é, Macário? Gente, porque a gente acabou esquecendo de registrar, mas assim, para mostrar o tanto também que esse trabalho foi coletivo, a gente solicitou a leitura de 3 colegas que também, né, fizeram essa interlocução com a gente, que é a que a gente também quer registrar, que inclusive está presente, a Derleide Andrade, assistente social, que fez a leitura do livro e, né, fez um comentário aqui na contracapa, a Régia Prado, que também está acompanhando o evento, e a professora Elivânia, que fez a orelha do livro, também comentário para a gente também ter essa dimensão de uma articulação entre a academia e os diversos campos de trabalho. A gente agradece também a generosidade das colegas de lerem o trabalho e comentarem. Ela ainda não sabe o preço. O preço é uma surpresa boa. Bom, gente, eu apresento o livro No Profit Left Behind, os efeitos da economia política global sobre a educação básica pública. Este livro é resultado da pesquisa de doutoramento do nosso companheiro estudioso e funcionário público federal Remo Bastos. Ele é do IBGE. O Remo terminou essa pesquisa em novembro do ano passado e, imediatamente, a banca que analisou a pesquisa de doutoramento dele orientou a publicação. Então, foi consenso na banca, eu participei dessa banca de doutoramento, e é uma satisfação muito grande como leitor, como professor e como pessoa curiosa nessa temática, está apresentando esse livro, que já conheço desde quando foi apenas tese de doutoramento. Qual é o propósito do livro do Remo Bastos, que eu também sou prefaciador? Mas é uma mesa né? Eu não produzo quase nada, mas eu prefacio legal, né? Porque em 2 anos aí já tem 4 ou 5 prefácios. Que dá trabalho. O propósito do livro do Remo Bastos é analisar quais são os mecanismos
pelos quais o capitalismo monopolista, ou o que ele chama aqui de o capitalismo corporativo, interfere na estrutura, na organização e na gestão da política de Estado voltada para a educação. Para cumprir esse propósito, o Remo analisa a política educacional de 3 países, na verdade 4. Ele analisa os Estados Unidos da América, principalmente a era Bush. Ele analisa a Finlândia, ele analisa Brasil e analisa Cuba. Pelo tamanho do propósito de analisar 4 países, já se imagina que se trata de uma tese panorâmica, é bem verdade. Mas devo lhes dizer que a documentação que o Remo reuniu, o domínio do inglês que ele tem, a exploração desses documentos e de uma bibliografia que está em inglês e que analisa criticamente a política norte-americana, é de grande valia para nós, porque não apenas ele socializa um conhecimento científico que está numa outra língua, que é o inglês, mas ele faz uma análise bastante pertinente. Ele lança mão da teoria marxista do capital, faz uma apropriação dos teóricos marxistas, que na minha época de formação como militante era uma espécie de kit obrigatório. A gente lia Paul Baran e Paul Sueze e Maurice Dobb obrigatoriamente, era uma espécie de caderno para nós, e ele recupera essa teoria do capital monopolista para mostrar com muita evidência, com muitos dados, com muita perspicácia, como é que as corporações terminam interferindo e orientando e se miscuindo na política educacional desses países. Ele encontra, ao final, 2 coisas muito interessantes. Ele encontra que Brasil e Estados Unidos se parecem muito. O Brasil anda copiando o modelo de política americana, principalmente na eleição do que ele chama de testes padronizados, que lá nos Estados Unidos foi um fracasso retumbante. É tanto que ele faz uma ironia com o programa educacional do Bush, que se chamava No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás, e ele substitui criança por lucro. Ele diz nenhum lucro deixado para trás, substitui por No Profit Left Behind. Exatamente resumindo a tese dele, de que a política educacional norte-americana foi dominada por dentro pelas corporações, pelos grandes monopólios e pelos parâmetros da lucratividade do capital, e os parâmetros supremos eleitos naquela política é exatamente a eficácia, a eficiência e tempo de resposta. Daí os testes padronizados. E o Brasil entrou nessa enrascada também. Quando ele analisa a Finlândia, que é um país capitalista, ele encontra outro modelo, um modelo baseado na liberdade acadêmica, num alto padrão de formação dos professores, a maioria mestres e doutores na Finlândia, encontra que talvez seja a segunda profissão mais importante, tanto em termos sociais como em termos econômicos na Finlândia, e o resultado não poderia ser diferente. Inclusive nos testes internacionais, o PISA, a Finlândia supera todos os países capitalistas. E os Estados Unidos é um fracasso total, assim como o Brasil. Na outra ponta, o Remo analisa o sistema educacional cubano, e inclusive como Cuba se sobressai nos testes internacionais, deixando para trás Estados Unidos, as maiores potências mundiais, e deixando para trás o Brasil
e deixando para trás a Finlândia. Cuba ocupa digamos, o teto da pirâmide do desempenho dos jovens, principalmente em ciências exatas, ciências duras, em linguagem, coisa que o Brasil e os Estados Unidos deixam muito a desejar. Eu diria que é uma obra imprescindível para quem estuda política educacional no país. É uma obra que primou pela escavação daqueles documentos que ninguém presta atenção. Ele foi lá, examinou o projeto do Bush, examinou uma série de documentos que estão em inglês e trouxe e está disponibilizando para nós. Como prefaciador da obra, e que ele pediu para apresentar, eu diria que é uma obra imprescindível para mim, para todos nós que nos interessamos por uma política educacional voltada para as maiorias, voltada para a justiça social. O livro é bastante maçudo, né? É resultado de uma tese muito grande, tem perto de 400 páginas, está muito bem editado, uma edição, inclusive, muito bonita, uma capa muito bonita, e está disponível lá fora pela bagatela de R$40. E, se vocês quiserem, pode pegar lá. O Remo não pôde ficar para autografar. Mas concluo dizendo, no seminário passado do Cetros, nós trouxemos o Zé Paulo Neto. E num dos dias, aquela fila enorme que se forma de assistentes sociais, para ele autografar livros, uma moça jovem como vocês, chegou com um manifesto comunista para ele autografar. Porque ela queria um autógrafo do Zé Paulo, mas não tinha comprado o livro do Zé Paulo. Eu estava junto dele. Aí o Zé Paulo argumentou, disse, olha, não sou eu o autor, eu apenas traduzi. Mas, Zé Paulo, eu quero, por favor. Ela insistiu, ele disse, tudo bem. Aí escreveu assim, já que os autores não podem assinar, assino eu, José Paulo Neto. Farei a mesma coisa com muito gosto lá fora daqui a pouco, já que Remo Bastos não pode estar presente, assino eu. Muito obrigado. Agradeço ao Davi, Erlênia, Raquel Brito, Renata, nossa querida Rebeca, recém-saída do nosso mestrado, e já com um livro que eu ouço falar do seu livro, aonde eu rodo aí, nos cursos de serviço social. Nós vamos desfazer essa mesa para o pessoal do Arte Crítica assumir imediatamente. Boa noite a todos e todas. Nós queríamos dar início, né, a gente já está um pouquinho atrasado, mas queríamos dar início a essa parte em que o projeto Arte Crítica vai fazer um momento especial para o Seminário dos Cetros. Para quem não me conhece, eu sou Elda, sou professora aqui da UES, já há algum tempo estou aí na ativa, tanto estava no sindicato, na nossa seção sindical, mas também professora da Faculdade de Educação de Crateús. Passei um tempo lá, agora estou aposentada, e estou agora me... que susto! Estou agora aqui junto com a professora Erlênia Sobral, essa mulher, né, tão fantasticamente mencionada durante este seminário. Dizer que a professora Erlênia é que institucionalmente assume o projeto, já que eu estou aposentada, né, mas ela que está coordenando. E agora a professora Raquel Brito, que vai assumir a coordenação institucional do projeto. E eu queria também dizer aqui minhas duas lindas, né, alunas aqui da UES, a Johanna e a Vitória. A Johanna, ela pode se apresentar depois. Está em qual semestre? Está no 8º semestre de Serviço Social, e a Vitória no 5º semestre. E aí, elas duas são as duas bolsistas do projeto Arte Crítica.
Para quem não sabe, gente, o projeto Arte Crítica ele já existe há algumas décadas, há 14 anos, e é um projeto que tem tentado refletir criticamente a arte, a cultura, e, é claro, fazer um movimento diferente dentro da própria universidade, tentando entender, né, ou clarear para os nossos estudantes como é a produção do próprio conhecimento e como a gente deve se portar criticamente frente a ele. Então, o projeto Arte Crítica já vem desenvolvendo há algum tempo inúmeras atividades. Hoje, a gente, infelizmente, não deu tempo a gente fazer um painel com as inúmeras atividades que o projeto já fez. Nós temos uma página no Facebook. Essa página vocês podem visitar lá. E este ano nós já tivemos 3 momentos importantes do projeto Arte Crítica. Este ano nós estamos com o tema sobre juventude, a arte e a resistência, né? E a ideia sempre é levar não só essa discussão aqui dentro dos muros da universidade, mas também levar para os bairros, para os sindicatos, para as associações de bairro, para os movimentos em geral, em que a gente possa também ter um instrumento de formação política através da cultura, da arte, do teatro. Vocês estão vendo aí, não é, os nossos colegas, os meninos que estão no Pesquisadores, né, o Regis, que está aí na frente, o Erleandro também, o Jefferson, né? Os meninos estão fazendo esse movimento também dentro do seminário, que é um momento importante, que nos leva a refletir sobre o papel da arte na crítica social. Então, eu acredito que esse é um momento importante para a gente, não é, ter esse espaço aqui no seminário. Nós vamos discutir hoje, né, especificamente o filme Eu, Daniel Blake. Foi um filme muito bem recebido pela crítica e que fala um pouco, né, vai discutir um pouco a realidade da previdência ou da não previdência, né, nos Estados Unidos. E nós teremos como a debatedora do filme, né, a professora e nossa querida, né, colega, não sei se já está sendo professora, mas é assistente social, a Rebeca Rocha. Tá? Então, ela já faz essa discussão sobre a Previdência, e o filme vocês vão observar bem essa parte, né, de toda a luta do Daniel Blake, né, do personagem central do filme, sobre a questão da luta pela Previdência, né, pela Previdência Pública, pelo serviço público. E essa é uma discussão que a gente quis trazer aqui. Então, nós vamos começar agora a passar o filme, dizer para o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook que não vai ser possível, né, a transmissão para eles. A gente vai parar um pouco para transmitir aqui para vocês. Nós não conseguimos o filme dublado, só é legendado. E o filme tem na Netflix, né? Então, quem quiser assistir depois com mais calma. Mas agora a gente vai assistir, a gente vai dar aqui um pouquinho de sessão de cinema. Tá certo? Faltou as pipocas, né? Mas não tem importância. Então, a gente vai passar agora, né? Aqui os meninos aqui que nos ajudam. O Pipoca pode apagar as luzes, Pipoca, que a gente vai começar a exibição aqui do filme, ok? Vamos lá. Gente, eu ia pedir para vocês que ficaram, vir aqui mais para frente, se for melhor, se quiserem, né? Até para a gente debater um pouco, são 9 horas, ainda dá tempo para a gente debater um pouco, até porque a Rebeca ficou aqui até agora, para a gente poder refletir um pouco sobre a mensagem, né, que o filme traz. Então, seria interessante que a Rebeca aqui começasse a fazer alguma,
né, das suas discussões sobre o filme. Bom, gente, boa noite aos que resistiram, né? Como já foi colocado, meu nome é Rebeca, eu sou assistente social, mestre em serviço social. Não vou apresentar de novo meu livro, que já foi dito agora há pouco. Uma das discussões que eu venho fazendo é sobre previdência, mas antes de entrar na discussão propriamente dita, eu queria perguntar para vocês, dialogar com vocês, o que vocês entenderam do filme, o que vocês acharam do filme, perguntar se alguém quer falar alguma coisa, e se alguém já tinha visto o filme. Quem viu o filme pela primeira vez? Primeira vez? O que achou? Alguém quer falar? Alguém? Alguém gostou do filme? Ficou impactado? Eu não vi ninguém chorando aqui, porque eu sou manteiga derretida, porque a primeira vez está chorando, eu me acabei em lágrimas, né? É a primeira vez que eu assisti o filme. Mas antes de eu falar, eu queria dialogar com vocês. Alguém quer colocar alguma coisa, alguma impressão, o que achou, o que ficou mais forte? Alguém quer falar? Está todo mundo com vergonha? Eu vou começar e depois a gente vai dialogando, tá certo? Bom, esse filme, ele tem diversas cenas que podem ser trabalhadas. Daria para a gente fazer assim, várias aulas para dialogar, né? Tanto para falar sobre trabalho, sobre desemprego, sobre previdência, sobre a situação da mulher, porque se está ruim para o homem, para a mulher a gente vê que está mais difícil ainda. Mas a gente vai começar por partes, né? Então, Daniel Blake, é um filme que ganhou o Palma de Ouro em 2016. O diretor é Ken Loach, né? Um filme que se passa na Inglaterra. Um filme que, se você estiver acostumado com a dinâmica do filme de Hollywood, você fica achando que ele tem uma estrutura diferente. E por que eu começo dizendo isso? Porque a gente, né, as pessoas mais jovens, elas estão acostumadas com aquele filme mais acelerado, né, com aquele filme mais rápido, em que tudo acontece muito rápido. E quando você pega um filme mais pausado, em que ele faz isso de propósito, para nos causar essa impressão, a primeira coisa que ele quer que a gente perceba é como é que é a vida de uma pessoa que não pode trabalhar. Né? Ele não pode trabalhar, ele teve um problema no coração e ele, naquele momento, está sem poder trabalhar e ele está tentando acessar um benefício previdenciário. A primeira cena é uma cena escura, ele tentando... Quem aqui já tentou falar, né, acessar alguma coisa por algum telemarketing da vida, né? É insuportável. Isso quando você precisa para algo que é um benefício que é substitutivo de renda, como é um benefício previdenciário, né? É algo que você precisa e que é um direito. E aí ele coloca uma pessoa que, além de não ser um médico, né, uma pessoa capacitada para lhe atender, ela é treinada, é quase um robô, ela é treinada para lidar, não. E aí ela é todo o tempo fugindo do assunto. Ele está com um problema no coração, ela pergunta sobre o intestino, sobre várias coisas. E ele fica, sim, mas e quando é que você vai perguntar realmente do meu problema? Então ele perde a paciência. Então o filme dali já mostra como o sistema é treinado para não funcionar. E aí, o tempo inteiro eu vou fazer um paralelo entre o que o filme mostra lá na Inglaterra, um país de primeiro mundo, e como é que está no Brasil aqui. Não está muito distante, não. Aliás, eu diria que a gente está bem pior. Né? Aqui, a gente tem um sistema, né, de atendimento. A gente tem várias formas de atendimento. Tem um atendimento presencial, que eu acho que todo mundo conhece, na famosa agência do INSS, né, nas APS, que é a Agência de Previdência Social. A gente também tem um atendimento pelo telemarketing, né, por telefone, pelo 135, que eu não sei se alguém aqui já tentou ligar, mas já teve até reportagem no jornal falando sobre isso, que as pessoas ficam numa média de 1h30 ouvindo, igual ele ficou 1h e 48 minutos,
já teve uma reportagem falando sobre isso, que as pessoas chegam a ficar 1h30 esperando para ser atendido aqui, nesse nosso país, né? E a gente agora, no Brasil, está implantando uma outra forma de atendimento, que é o Meu INSS Digital, né? E esse sistema está se propondo a não substituir, mas a ideia é essa, é substituir o atendimento nas agências. As agências não vão deixar de existir, mas a ideia é que elas cada vez mais definem, e é literalmente definhar, porque eles não estão mais fazendo concurso, não estão mais contratando profissionais, para que você seja obrigado a acessar o sistema do Meu INSS Digital, que eu vou falar sobre isso mais à frente, para a gente não perder o foco do filme. Então, isso está acontecendo no Brasil, tá? Bem grave, inclusive. E aí ele está o tempo inteiro tentando acessar o benefício previdenciário. Que benefício é esse? Auxílio-doença, que é quando acontece alguma coisa na gente, né, algum problema de saúde, a gente tenta acessar o benefício, que aqui no Brasil seria o auxílio-doença. E ele não consegue. Aliás, ele até consegue, só que é negado. O normal seria ele já agendar o quê? Se foi negado, ele agendar uma revisão. Só que essa revisão nunca ele consegue, ele só vai conseguir no final do filme, né? O recurso. E aí, como ele não consegue o benefício previdenciário, mesmo ele sendo segurado, contribuinte, ele não consegue acessar esse benefício, ele vai para um outro benefício, que é o seguro-desemprego. Vocês entendem a contradição disso? Eu tenho direito a um benefício previdenciário, que é porque eu não posso trabalhar por uma questão de saúde. Como o dele foi negado, então ele foi acessar o seguro-desemprego como se ele tivesse desempregado, que não era a realidade dele. E aí é um sistema que é, lá na Inglaterra, contraditório, porque o obriga a ficar procurando emprego, porque ele precisaria de uma renda, e aí ele teve que passar o filme inteiro procurando emprego para poder ter dinheiro para sobreviver. E, para isso, ele tinha que ficar distribuindo currículo, né? Distribuindo currículo. E aí passou pelas diversas contradições e vergonha, por isso que, no final do filme, ele diz: isso aqui é humilhante. Eu tenho que ficar distribuindo currículo. No final, um cara se interessa por ele, né? Porque ele era uma pessoa que tinha bastante experiência e quer contratar, mas ele não podia trabalhar. Se ele trabalhasse, como ele estava com problema no coração, ele corria o risco de passar mal e morrer, como no final do filme ele morre mesmo. Ele não estava inventando nada, né? E aí ele disse: não, mas eu não posso. E aí o patrão, com esse olhar empresarial, de que receber benefício é coisa de gente que está com preguiça, de que não quer trabalhar, já vem com aquele discurso burguês, enfim, já passa lá um carão nele. E aí ele fica tentando se explicar, morrendo de vergonha, e aí ele vai lá e diz: ó, não quero mais isso daqui, não. Quando a pessoa perde o autorrespeito, ela perde tudo, e aí é quando ele fica lá chateado e vai fazer a cena lá e picha o muro, né? E aí exige que seja marcado o recurso dele para que o benefício dele seja revisto. Tem várias coisas que eu ainda quero... Deu certo? É porque está dando eco, é? Tem coisas que a gente ainda tem para comentar, mas diante do que eu já falei, alguém quer comentar alguma coisa? Quer ir complementando o que eu estou falando? Para a gente fazer um bate-volta? Quer? Bom, então, o Ken Loach tem se notabilizado, é o diretor, tem feito várias obras nessa perspectiva de apanhar alguns elementos do mundo contemporâneo, apanhar de forma crítica, fazer uma crítica bastante contundente. E, neste aí, em particular, ele apanha uma das dimensões mais duras do mundo contemporâneo. O Daniel Blake é abandonado como cidadão,
é negado o direito dele, e numa conjuntura, numa situação em que a própria dignidade dele como pessoa humana é que está em xeque ali. Há uma humilhação cotidiana que obriga ele, naquela idade e sofrendo de problemas cardíacos, ter que comprovar, ter que visitar aquela agência do INSS, né, lá na Inglaterra, de ser tratado como menor por não dominar os formulários eletrônicos, não dominar a microeletrônica, não saber mexer no computador. Então, é todo um sistema de humilhação que é montado, e é interessante a saída que o Ken Loach encontra no filme, talvez muito para expressar o que é o mundo contemporâneo, né? A saída do Daniel Blake é uma saída solitária. Ele faz um protesto sozinho, pichando, e é bacana porque os jovens tiram selfie com ele. Aquele ali é o momento do protesto do Facebook, é o momento do protesto do Zap, é o momento do protesto das mídias sociais, que normalmente é um protesto solitário de um indivíduo que foi deixado ou que não encontra outros meios. Quer dizer, o coletivo ali não está posto. Os trabalhadores aposentados ali não estão juntos. Ele está sozinho. É ele e o mundo. Então, o Ken Loach termina captando uma dimensão da realidade contemporânea, que é este desmanche das organizações coletivas, onde o indivíduo se sente pertencente a um grupo, o grupo que presta solidariedade, que lutam juntos. Ele está solitário ali, ele está sozinho. E é interessante como o momento de glamour dele, como o rebelde, que é um momento solitário, é uma pichação, e é um momento de Facebook, é um momento de uma selfie, é um momento, uma bolha individual. E vai preso, né? Depois liberam. E ele termina morrendo. Ele termina morrendo porque ele lutou com todas as forças contra um sistema que oprime mesmo e que humilha, porque a situação ali é de humilhação muito grande. É como a gente visitar a Santa Casa de Misericórdia em Fortaleza, é como visitar as agências do INSS, é como os pobres que têm seu Bolsa Família cortado aqui no Brasil, é como, afinal, a mulher que aborta e é pobre e morre humilhada, inclusive, pelos médicos, pelo sistema, pela polícia e pelo medo. É como o jovem de periferia que sofre baculejo todo dia da polícia, as abordagens, as porradas nos joelhos, o abra as pernas, o revólver em punho. Bom, é Inglaterra, é Brasil, é o mundo contemporâneo. É isso mesmo. E aí, pegando o gancho do que o Macário estava colocando, uma das coisas que eu ia colocar, a questão da classe, né, que eu ia chegar mais à frente. A gente percebe o personagem, né, o Daniel Blake, ao longo do filme vão aparecendo outras pessoas que tentam ajudá-lo. Por quê? Por que as pessoas tentam ajudá-lo? Porque elas elas não se compadecem. Não é uma questão só de pena. Eu estou com pena dele e vou ajudar. É meio que uma solidariedade de classe, né? A atendente, aquela do cabelo escuro, ela meio que se coloca no lugar dele e aí ela atende de uma maneira mais digna, né, com mais respeito do que os demais que não conseguem perceber que ele ali é um trabalhador. O outro morador, né, que vai passando, quando ele picha o muro, e aí ele vibra, quando ele faz aquele protesto, quando ele vai preso, que os policiais o levam, ele diz, estão privatizando tudo.
daqui um dia pode ser vocês também. Então, assim, é a questão da visão de classe. Nós somos trabalhadores. A gente tem... Ele meio que joga um recado, né? Nós somos trabalhadores. Hoje é ele, daqui um dia pode ser vocês aqui nessa situação. Em relação à mulher, porque eu, pelo menos, fiquei muito impactada quando eu vi a questão da mulher, que aí a mulher, a Kate, ela também tem várias questões que perpassam a realidade dela, não só para a questão do desemprego, mas a questão dos filhos, que ela foi abandonada por 2 maridos, que são filhos diferentes, tem uma hora que ela fala isso. A questão da fome, quando ela entra naquela cena do supermercado, que ela começa a comer, e depois a filha dizendo que ela estava sendo humilhada na escola porque alguém descobriu e estava meio que brincando, né, fazendo hora com a filha, né, porque ela comeu lá no... Não é supermercado, não, no banco de alimentos, né? No banco de alimentos, e aí a filha meio que passa vergonha por ela estar naquela situação. Então, assim, onde é que eu quero chegar? Por que isso nos toca quando a gente vê um filme desse? E por que às vezes, quando eu estou passando na rua e eu vejo uma pessoa em situação de rua, que também está passando fome, aquela situação não me toca da mesma forma? É uma coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos. Por que uma vez eu vi, tem até um curtazinho que mostra isso. Uma vez colocaram em São Paulo uma criança, em São Paulo, numa avenida bem movimentada, uma criança em situação de rua, como se fosse situação de rua, bem sujo, lá pedindo esmolas. Na verdade, ele estava parado sozinho. Passa 200 milhões de pessoas, ninguém vê, porque acha que ele é uma criança de rua. O mesmo menino botam lá, bem tomado banho, bem limpinho, com a roupinha bonitinha, no mesmo lugar, a mesma criança, mais ou menos no mesmo horário. O menino dura 2 minutos ali. Na mesma hora, todo mundo para e fica: cadê seu pai? Cadê sua mãe? Por que você está aqui sozinho? Por que essa criança me toca ao vê-la sozinha e ela toda suja não me toca? Porque poderia ser o meu filho, poderia ser o meu irmão, poderia ser... Entende a questão de classe? Por que quando a gente vê a Kate ou o Daniel Blake, ou seja lá quem for, naquela situação, a gente se compadece? Porque poderíamos ser qualquer um de nós, se a gente ficar desempregado. Entende? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que o filme mostra também, de fundo, tem várias análises que podem ser feitas. Ele mostra também uma questão de fundo da questão da classe. Nós, classe trabalhadora, né, a maioria de nós aqui, a não ser que tem algum burguês por aqui que eu não estou sabendo, mas nós, classe trabalhadora, a gente tem uma tendência a não é compadecer, mas é a não é sensibilizar, mas é tipo isso, se sensibilizar com algo que está na mesma situação que a gente. E essa solidariedade de classe, ela também está prevista, ela também está perpassada no filme, quando vários personagens se compadecem, né, estão marcados por essa solidariedade de classe na situação do Daniel Blake. Enfim, para a gente adiantar as outras cenas que também estão presentes, e aí chegar na análise de fato, de onde eu quero chegar, que é a questão da previdência de fato. Né? A cena em que ele, né, a cena final em que ele morre, para mim, foi muito chocante. Né? Eu estava assistindo e eu chorei muito porque o tempo inteiro a gente fica torcendo que dê certo, porque a gente tem aquela tendência de não, mas vai dar certo. Porque a gente sabe que, infelizmente, na grande maioria, não dá certo. Na grande maioria, por isso que a realidade, principalmente em tempos dessa conjuntura, na grande maioria não está dando certo. Os benefícios estão sendo negados. Para dar um dado do Brasil, hoje, há mais ou menos 1 ano, o Temer está pagando R$60 para os peritos que estão... para cada perícia que os peritos estão fazendo
mesmo dentro do seu horário de trabalho. Eles estão ganhando R$60 para aumentar a produtividade. E aí, eles estão fazendo a reavaliação dos BPCs, né? Tanto da pessoa com deficiência e agora dos idosos. Tá? Então, eles estão acelerados fazendo essa reavaliação. E volta e meia sai a notícia na internet e nos jornais dizendo que foi reavaliado tantos benefícios e não sei quantos eram fraudulentos. E aí vem a questão, eram mesmo fraudulentos? Ou era uma perícia tipo a do Daniel Blake, que a pessoa nem olha para você e diz que foi negado porque você não está dentro do perfil, porque você fez 12 pontos e eram para ser 15 pontos? Né? Então, assim, eu não estou dizendo que não tenha fraude. Tem, pode ser que tenha, mas 100% dessas avaliações elas estão realmente corretas? Ou eu estou correndo para avaliar, porque quanto mais avaliações eu fizer, mais R$60 vão cair na minha conta, além do meu salário? Né? Então, a lógica do governo federal hoje, e eles ainda assumiram esse discurso, e a falta de visão de classe, que também é muito complicada. Eles assumem esse discurso de que eu estou poupando os cofres públicos. Meu amigo, mas essa pessoa ela contribuiu. É um direito dela. Ela passou anos contribuindo e é na hora que ela precisa, que ela está doente, que ela vai acessar um direito, o Estado está fazendo de tudo, igual no filme, para negar esse direito. E aí é onde eu quero entrar na perspectiva do Estado. Porque quando a gente começa a falar de Estado, a gente fala como se o Estado fosse uma pessoa, como se fosse um ente ou um ser assim superior. O Estado está negando, o Estado está negando. Sim, mas ele está negando para beneficiar a quem? Quem é que vem se beneficiando quando o Estado passa a negar direitos para a gente, classe trabalhadora? É uma das coisas que a gente precisa começar a discutir sobre isso. Né? Nesse sistema em que a gente vive, sistema capitalista, o Estado ele é classista. Quando ele nega benefício, ele o faz para beneficiar uma classe. E nós precisamos saber disso. Aliás, eu acho que todo mundo aqui já sabe. Ele o faz para beneficiar a classe capitalista, a classe burguesa. Né? O sistema, perdão, né, corrigindo. O sistema capitalista, quando ele o faz para beneficiar a classe burguesa. Né? E aí, de que forma essa classe vem se beneficiando? Quando eu nego um benefício através do sistema, né, no caso no Brasil, do regime geral de previdência social, eu automaticamente faço com que essa pessoa, não tendo, no caso, né, o benefício garantido no regime público, ou quando ela não tenha, no caso da gente, né, quando ela não tenha garantido benefícios no sistema público, muitas vezes ela vai ter que arranjar formas alternativas no sistema privado. Qual é a principal artimanha hoje para você estabelecer, por exemplo, o teto nas reformas? E aí eu vou já entrar para detalhar a questão da reforma da Previdência, né? Para a gente ir por etapas para poder explicar direitinho, porque quando a gente explica com slide fica mais fácil de entender. Como é que no Brasil ocorreram as reformas? A primeira reforma ocorreu em 98, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. A segunda ocorreu em 2003, no governo Lula, e no governo Dilma teve uma mini-reforma, mas eu vou por passo a passo para a gente poder entender como é que se deu isso aqui no Brasil. Em 98, minimamente a reforma, qual era a ideia? Ela modificou, teve várias mudanças no regime próprio dos servidores públicos, mas a principal mudança ela se deu no regime geral de previdência, que a ideia qual era? Criar um teto, certo? No regime de previdência, para que a gente, trabalhador, tenha um valor máximo para contribuir. Hoje, esse valor, se eu não me engano, está em 5.000 e uns quebradinhos. Eu não, por todo ano esse valor atualiza, eu não tenho o valor exato. Mas vamos lá, o valor está em 5.000 e uns quebradinhos. Qual é a ideia de um teto em um regime? Fazer com que nós, classe trabalhadora, tenhamos, principalmente os que ganham um pouco melhor,
um valor máximo a contribuir, claro, e um valor máximo de benefício a receber. Na hora de contribuir, isso não é problema. Mas na hora de benefício a receber, por exemplo, no final da nossa vida laboral, geralmente, a gente tende a estar ganhando um pouco mais. Para as pessoas que ganham, por exemplo, terminam a vida ganhando um pouco mais, por exemplo, vamos supor um empresário, né? Ou um empresário que ganha aí 10 mil reais. O teto da Previdência hoje está 5 mil e pouco. Você vai querer se aposentar ganhando só 5 mil e poucos reais? Não vai. Aí, o que você vai fazer? Você vai complementar com um plano de previdência privada. Então, a ideia do teto, qual é? Te obrigar, ou pelo menos te induzir, a comprar um plano de previdência complementar. Então, a ideia do teto é fazer com que as pessoas que possam pagar comprem um plano de previdência complementar. Ok. Mas você pode pensar, tá, Rebeca, mas 5 mil reais já dá para sobreviver? Dá. Beleza. Eu chego já na reforma atual, que é a pior de todas. Teve várias mudanças, eu vou falar só das mais gerais. Em 2003, a reforma se deu principalmente para os servidores públicos no regime próprio, né? E aí, da mesma forma que o Fernando Henrique modificou o regime geral em 98, o Lula fez essas mudanças em 2003 para os servidores públicos, né? Também colocou o teto para os servidores públicos e fez com que os servidores públicos passassem a contribuir. Ok. Teve uma série de mudanças que não dá para a gente entrar aqui nos detalhes, porque senão a gente não chega onde eu quero chegar, que é nessa PEC 287 que está sendo votada, que vai ser votada na Câmara. A PEC... Aí pronto, no governo Dilma, teve uma lei que foi votada, que essa lei também foi muito complicada. Ela criou uma hierarquia de idade para as mulheres na pensão. Né? Não só para as mulheres, mas, no caso, para as pensões. E aí, agora, em 2016... foi dado entrada na PEC 287. O que essa PEC previu? Ela veio prevendo o fim do mundo. Aí eu sempre costumo explicar essa PEC da seguinte forma. Quando você quer vender uma casa, você já chega dizendo o preço que você quer de verdade, ou você bota um pouquinho a mais, porque você sabe que vai vir a negociação, para depois chegar no valor que você quer de verdade. Geralmente você bota o valor a mais, né? Foi isso que eles fizeram. Então, essa PEC, quando ela veio em 2016, assim que ela foi lançada, eles botaram um valor lá em cima de idade. Atualmente, como é que funciona para você se aposentar? A mulher, para se aposentar, ela se aposenta com 60 anos. O homem, para se aposenta com 65 anos. Tem dois tipos de aposentadoria. Aposentadoria por idade. Mulher, 60 anos, homem, 65 anos. Mas, para se aposentar por idade, eu tenho que ter, pelo menos, 180 contribuições, que é o equivalente a quê? 15 anos. Esse tempo a gente chama de carência, certo? Isso é como está hoje, na Lei 8212 e 8213, principalmente na 8213. E, além disso, a gente tem um outro tipo de aposentadoria que se chama aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, você pode se aposentar, a mulher com 30 anos de contribuição e o homem com 35 anos de contribuição. Tem outras aposentadorias, mas assim, as principais são essas duas. Aí a PEC fez o quê? Ela uniu essas duas aposentadorias em uma só. Entendeu? Ela uniu. Aí, para você se aposentar, você tanto vai ter que ter tempo de contribuição como idade. Não vai ser mais ou um ou outro, entendeu? E aí, a proposta inicial seria que você teria que ter 65 anos, tanto homem como mulher, e teria que ter, olha só, a ideia inicial seria 49 anos de tempo de contribuição. Mas eles sabiam que isso não ia passar
Nunca. É igual quando você quer, como eu digo, quando você quer vender um carro, uma casa, você chega dizendo que quer um valor lá em cima para começar a negociação e chegar no valor que você realmente quer. Foi para o Congresso, começou a discussão. Como é uma coisa que mexe com a população, todo mundo ia reclamar. Hoje já saiu a emenda aglutinativa, que já reduziu isso, a emenda aglutinativa à PEC 287. E, atualmente, já parou de ser discutida, né? Tá, meio que deram uma pausa, não passou ainda, mas deram uma pausa. E, atualmente, a emenda aglutinativa está dizendo o quê? Que a proposta seria 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, e o tempo de contribuição, que antes estava sendo proposto em 49 anos, reduziram para 40 anos de tempo de contribuição. Aí todo mundo fica, era 49, 40 anos, menos ruim, né? A ideia que eles querem é justamente que a gente pense isso. Mas 40 anos ainda é muito, se você considerar que antes era o quê? 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem. Entende? E aí, quando eles colocam 40 anos de tempo de contribuição, eles estão colocando igual, sem fazer diferença se é homem, se é mulher, para começar. Isso se você fosse aposentar com o valor integral. Se você não quiser se aposentar com 100% do seu salário de benefício, ou seja, com valor cheio, existe a possibilidade. Aí você vai se aposentar com... Aí, vou falar devagar para todo mundo entender, porque sem quadro e sem slide fica difícil, mas eu vou falar devagar. Existe a possibilidade de se aposentar com mulher, 62 anos de idade, homem, 65 anos de idade, e, no regime geral, pode se aposentar tendo pelo menos 15 anos de tempo de contribuição, que é a carência, que antes eles estavam querendo que fosse 25 anos, na briga diminuiu para 15 anos, certo? No regime geral. E aí, a cada um ano, além desses 15 anos, vai acrescentando 1% até fechar os 40. Deu para entender o que eu falei? Vou falar devagar. Ele fez assim, ó. Bora lá. Ou então, pula isso que eu falei. A ideia é o seguinte, eu vou falar devagar, mas se não entender, o que eu quero que vocês percebam? A reforma que está vindo, resumindo, é tenebrosa. Vem do Temer, tenebrosa. A gente tem que se organizar, como o Macário colocou. O Daniel Blake, ele estava lutando sozinho. Por isso que nada deu certo para ele. Se a gente lutar coletivamente, a tendência, não vou dizer que a gente vai ganhar a guerra, mas pelo menos a gente vai resistir. A gente não pode parar de lutar, nem parar de tentar de resistir. Agora, se a gente ficar lutando sozinho, assim, eu não vou dizer que a gente vai ser o Daniel Blake, mas, espero que não, mas sozinho, a luta ela é muito mais difícil. A gente tem que se juntar coletivamente. Entende? Mas só para não deixar na dúvida do que eu estava explicando, com a mudança que vai vir aí, é porque com o slide fica muito mais fácil de explicar. Só assim falando, fica falando a mudança sem isso. Eu vou pular para não perder tempo com o número e não explicar o que é mais importante. Enfim. Vai vir uma série de mudanças aí, certo? Com essa reforma. As principais eu vou pincelar aqui. A questão da idade vai mudar, o tempo de contribuição vai mudar. Outra coisa que vai mudar, eles queriam mexer no trabalhador rural. Né? Eles queriam que o trabalhador rural aumentasse a idade. Voltou atrás. Não vai mais mudar a idade. Mas eles querem que o trabalhador rural passe a contribuir, porque atualmente a regra é que o trabalhador rural ele não vai com o tempo de contribuição, mas é o tempo de trabalho. E aí a nova proposta é que ele passe a contribuir. Então, isso é um retrocesso,
certo? Então, são várias questões que estão sendo discutidas. Outra, isso aqui é grave, isso aqui é para prestar atenção, a pensão, tá? Pensão também vai ter grandes mudanças. No caso, quando uma pessoa falecer, o segurado, o seu dependente, no caso, o cônjuge sobrevivente, só vai ter direito a 50% do salário de benefício. 50%. Acrescido de 10% por cada um dos filhos. Por exemplo, uma mãe, um casal, né? Tem o cônjuge, o dependente, o segurado, o marido, a esposa e tem mais 2 filhos, certo? Aí o marido falece, vai ficar a esposa, ela vai ter direito a 50%. Vai acrescentar 10% por um filho, mais 10% por outro filho. Ou seja, eles só vão ter direito a 70% do salário de benefício. Eles só vão receber 100% do salário de benefício se eles tiverem 5 filhos. Entenderam isso? Isso é grave. Quem não tiver 5 filhos não vai receber 100% do salário de benefício na pensão. Aí, outra questão. Assim que saiu a PEC, não ia poder acumular pensão e aposentadoria. Aí, agora, eles estão deixando acumular desde que não ultrapasse 2 salários mínimos. Se ultrapassar, você já é rica. 2 salários mínimos, rica. Né? Classe média rica, 2 salários. Então, não pode acumular. Aí você tem o direito de escolher a mais vantajosa. Entendeu? Por exemplo, se o cônjuge que faleceu ganhava 3 salários mínimos e você ganha a sua pensão, né? O seu benefício, são 2 salários mínimos, você pode escolher a mais vantajosa. Mas acumular os 2, se ultrapassar 2 salários mínimos, não pode. Gente, eu creio que a Rebeca já falou o suficiente. Gente, olha, essa proposta que a gente tem com arte crítica, é fazer com que a partir da arte, seja o cinema, o teatro, a literatura, né, que a partir daí a gente possa pensar o mundo em que a gente vive e fazer a crítica que é necessária a gente fazer, principalmente nós que vivemos na universidade. E aqui, Rebeca, eu trouxe aqui uma lembrancinha do seminário para você, tá certo? Agradecer a sua disposição, por você ter vindo, né? Se alguém tirar uma foto, a gente já está no final, né? Agradecer a vocês que ficaram aqui até este momento, tá?